Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal, onde a gente fala sobre transformações e muitas outras coisas. E você que tá aí nos ouvindo e sabe que a gente entrega aqui conteúdo super bacana, lembre-se de se inscrever no canal e dar o like, porque assim mais pessoas vão poder aproveitar de todo esse conhecimento e conquistar toda essa transformação na vida dela. E hoje o assunto é sobre o efeito borboleta. Maravilha, show de bola, Lu. Conta pra gente então aí quais são as suas experiências com esse tema, né? É um tema muito conhecido por muita gente, até mesmo pelo fator transformação que a borboleta gera, né? Traz na nossa mente tudo esse arquétipo. Fala um pouquinho então como que isso aconteceu na sua vida, como que é pra você esse tema, o efeito borboleta. A gente sabe que o efeito borboleta gera o que a gente chama de teoria do caos. Então, o que diz a teoria do caos? Que o bater das asas da borboleta, por exemplo, aqui no Brasil, ela pode gerar um tsunami lá no Japão, no outro lado do mundo. Então, basicamente, de forma bem simples, é esse o significado do efeito borboleta, da teoria do caos. E isso a gente vê acontecer na nossa vida. Então, às vezes a gente tá ali, não na nossa vidinha do dia a dia, mas alguma coisa que a gente faz que seja algo bem leve, às vezes alguma coisa que a gente fala ou alguma coisa que a gente vive, no nosso dia a dia, a gente pode parecer que nada aconteceu, mas lá na frente acontece uma transformação gigante. E eu posso dizer aqui para vocês que aconteceu algumas coisas assim na minha vida. Então, por exemplo, eu ali quando tinha ali meus 6 anos de idade, primeiro ano escolar da minha vida, eu vi que eu era uma criança muito tímida, muito fechada, eu ia para a escola muda e saía calada. E aí eu percebi que se eu começasse a focar, a estudar, eu não precisaria ficar dando satisfação da minha vida para as pessoas. E porque eu não queria contar, não queria... eu já vivia de certa fobia social, onde eu me resguardava, não queria me expor. Essa é a verdade, eu não queria me expor. E aí o que aconteceu? Eu pegava e estudava. E olha só que interessante. Não é porque eu estudava que isso me fazia ser inteligente naquele momento. Então, eu estudava, por que eu estudava? Eu estudava em casa, né? Porque eu tinha minha dificuldade de levantar a mão e falar assim, professor, estou com dúvida, não entendi. Eu não falava em sala de aula, eu não tirava as minhas dúvidas. Eu não entendia nada na escola, ia pra casa e tinha que estudar tudo de novo. Por quê? Porque eu não tinha entendido nada. E a minha mãe era muito severa, muito brava, né? Eu lembro que na 2ª série eu queria ser vista e reconhecida, só que de um jeito diferente. O que eu fazia? Olha só, eu lembro até o nome da professora, a professora Alaide, 2ª série do meu primário, que hoje é o 3º ano. Eu tinha um apelido, Ligeirinha. Então, eu escrevia muito rápido, quase no tempo da professora escrever na lousa. Então, a professora terminava de escrever na lousa e eu já estava terminando de escrever no caderno. E aí, eu rapidamente ia lá mostrar para a professora, olha só, né, já terminei. Aí a professora elogiava, puxa, que legal, né, nossa ligeirinha. Só que aí, eu chegava em casa, né, a professora falava, mas tem que melhorar a letra. E eu chegava em casa, mostrava pra minha mãe e falava assim, olha, a professora me chamou de ligeirinha, tal, porque eu escrevo rápido. A minha mãe ficava brava comigo e ela arrancava as folhas do meu caderno e mandava eu copiar tudo de novo. Isso ia causando um impacto negativo. Lu, né? você era só você ou tinha mais os seus irmãos? Tinha mais irmãos, não? Nós somos em 4 mulheres, 4 irmãs, né? Então eu tenho uma irmã mais velha, que chama Meire, uma irmã 1 ano mais nova que eu, que chama Cíntia, e uma irmã caçula, que é 6 anos mais nova do que eu, né? E eu sempre me senti muito... eu achava que assim existia uma diferença de amor que minha mãe dava pra gente, como irmãs. E aí eu percebi que eu também queria que a minha mãe me visse, minha mãe me reconhecesse. E quando eu ia lá e mostrava, sabe, meu caderno, olha, a professora me reconheceu. Na verdade, o que eu queria era que a minha mãe me reconhecesse. Sim. Eu queria que a minha mãe me mostrasse amor pra mim, né?
Mas ela fazia exatamente o contrário, né? Ela parecia que demonstrava, sei lá, raiva de mim, porque, como assim? Olha a tua letra, que horror, não dá nem pra entender, e arrancava. E assim, eu chorava muito, tinha que depois passar tudo de novo, né? E isso foi criando traumas, né? E é interessante que hoje eu sou uma pessoa que, assim, tive que estudar muito mesmo, mais do que... Eu tenho uma curva de aprendizado muito lenta, eu preciso estudar muito mais do que as outras pessoas, talvez 3 vezes mais do que as outras pessoas para poder aprender, e talvez foi por conta desses traumas que eu fui vivendo no dia a dia, mas que hoje eu vejo que, por exemplo, olha só a transformação, né? Vou voltar pro efeito borboleta, né? Esse efeito de ter que chegar em casa e reescrever tudo de novo, porque minha mãe arrancava as folhas do caderno, me criou um hábito de, toda vez que eu vou para um treinamento hoje, né? Primeira coisa que eu faço, lá eu digito tudo que eu tô aprendendo, chego em casa, eu reviso tudo que eu vi, eu leio antes, né? Então a gente sempre ganha uma apostila, ou um livro, ou um material. Eu sempre leio antes o material para ir para a aula, para o treinamento. Então eu já vou sabendo o que eu quero aprender. Anoto tudo. E em casa eu revejo todo esse material. E por incrível que pareça, né? Esta forma de aprendizado hoje, né? Para a minha transformação, hoje eu aprendo 3 vezes mais do que qualquer pessoa em qualquer treinamento. Né? Eu consigo praticamente psicografar ali, sabe? Anotar tudo que o palestrante está falando, né? Assim, garanto que 85% do que o palestrante fala eu consigo anotar, né? Então, uma necessidade minha de ser vista, então eu escrevia muito rápido na sala de aula, mas aí quando eu chegava em casa, minha mãe arrancava as folhas, eu tinha que reescrever, reestudar tudo de novo. Então é um bater de asas leve ali, que era a minha necessidade de ser vista, de ser reconhecida. Me levou a uma transformação de hoje eu consigo aprender muito mais, porque o ter que retomar em casa, né? A necessidade de mostrar para minha mãe que eu era inteligente, que eu queria, né? Que eu conseguia aprender. Então essa minha, né? Soma-se tudo, mas você vê por onde começou? É eu querer escrever muito rápido para ser vista e reconhecida, tanto na escola como para minha mãe. Mas isso é o bater das asas. Só que quando chegou isso lá, virou um tsunami, porque hoje eu sou doutora em engenharia elétrica, né? Mais focado na engenharia de computação. Eu tenho mestrado em ciência da computação, sou formada em matemática, tenho o técnico em administração de empresas, sou especialista, tenho um MBA em educação e fiz mais de 10 mil horas, né, em treinamentos e atendimentos em hipnoterapia, em desenvolvimento humano, comportamento humano, PNL, né? Todas essas coisas que envolvem desenvolvimento humano e comportamento humano, eu sou especialista. Então vamos lá, Lu, você estava falando da questão da transformação, que é muito importante, um ponto bem legal. Você lembra quando foi assim o seu processo de transformação do efeito borboleta, linkando ao efeito borboleta, o seu processo de transformação mais importante assim na sua vida? Ou teve vários, ou tem algum que você mais lembra assim? Olha, o top da minha transformação foi quando eu realmente passei pelo processo da hipnoterapia, onde eu realmente me entreguei e ressignifiquei todos as minhas questões emocionais, as minhas crenças, os meus problemas emocionais. Porque, o que eu te falo, é muito fácil julgar e culpar as pessoas, sabe? Sim. E aí, o que acontece? Quando eu vi que o problema era eu, porque é muito mais fácil você culpar as outras pessoas pelos nossos problemas. O problema estava aqui dentro de mim. Era eu que criava os bloqueios, era eu que criava as crenças, os julgamentos, e é fácil culpar todo mundo. Quando eu percebi, e foi com a hipnoterapia essa transformação. E a transformação dentro de mim é gigantesca. Uma transformação não só fisicamente, de conhecimento, de expansão da mente, mas uma transformação de saúde, inclusive. Eu tinha um nódulo sólido na tireoide,
que ela simplesmente desapareceu. Porque hoje eu acredito que todas as nossas doenças, inclusive, elas são resultados das nossas questões emocionais. Quando você realmente se transforma, quando você se abre para a transformação, Sim. você realmente se transforma. E assim, o efeito borboleta, que eu falo, o tsunami ali do outro lado, é algo maravilhoso. Porque você rejuvenesce. Olha, veja a mim mesma. Sim. Tenho 47 anos, mas as pessoas me dão 27 anos. Antigamente eu não pintava a unha, não me maquiava, porque eu me achava feia. Hoje eu me acho linda, e eu sei que eu sou linda. Antes, eu falava pra mim que eu não era inteligente, que eu sou esforçada, e eu foco porque eu sou esforçada. Hoje não, eu sei que eu sou muito, muito inteligente, especialista, eu sou um gênio nas áreas que eu atuo. Eu dou um show de aula, que seja na área de matemática, computação, empreendedorismo e desenvolvimento humano, né? Dou um show, porque eu sou especialista nisso, porque eu sou muito inteligente nisso, porque eu estudei muito mais do que todo mundo. Então, a transformação é gigantesca. Para mim, isso é um efeito borboleta, né? E as pessoas que me conhecem de antes, para as pessoas que me veem hoje, elas conseguem realmente ver essa transformação. Porque é muito fácil, né, Naldo? Olhar para mim hoje e falar assim, você teve sorte, você já nasceu em berço de ouro, mas ninguém sabe que até fome eu passei, que eu vivia, né, minha família, eu, minha mãe, né, meu pai e minhas 3 irmãs, a gente vivia numa edícula, né, no fundo de uma casa. E hoje a gente vive numa prosperidade. Mas por quê? Isso é transformação. Porque a gente cuida daqui de dentro da gente. Lu, me diz uma coisa. Hoje você já passaram várias pessoas aí por você, até aluno seu, né? Você tem alguma percepção de onde eles mais erram nesse processo de transformação? Alguma coisa que as pessoas fazem que elas mais erram na hora de querer um processo de transformação? Tem alguma coisa assim que você lembre, o que você acredita que seja um dos maiores erros das pessoas? Penso eu, até que como erro das pessoas, o maior erro das pessoas é o julgamento. Porque é fácil, né, chegar e falar assim, meus alunos, por exemplo, professora, para você é fácil você olhar ali meu exercício e falar que tá errado, né? Porque eles falam assim, eu pego o exercício, né, um código em Java, por exemplo, eu olho, né, na tela do computador e falo assim, tá errado. Mas eu bato o olho e falo, tá errado. E aí eles falam assim, mas professora, você não deu nem tempo de ler o exercício, você tá falando que tá errado. E eu falo assim, então testa pra você ver pro número 5. E aí ele testa e vê que tá errado. Então, ele já julga que a professora nem leu, a professora nem viu, ele está se julgando burro e que ele não é capaz. Sim. Então, esse é o maior erro das pessoas. Se auto-julgar na incapacidade de conseguir fazer. E julgar as outras pessoas em estar julgando ele nessa incapacidade, né? Então eu falo assim para os meus alunos, se hoje eu consigo olhar um código e falar assim, está errado em poucos segundos, é porque eu desenvolvi isso em mim. Mas eu até falo para eles, a primeira vez que eu fiz algoritmos dessa mesma disciplina, a primeira vez, eu fiquei de exame. Quando eu fiz estrutura de dados pela primeira vez, eu reprovei. E são as disciplinas que hoje eu dou aula e que os meus alunos acham que eu sou um gênio. E que eu nasci com essa genialidade da computação aqui na minha mente. Né? Então, eles julgam que eu já nasci assim. Né? E eles se julgam que eles jamais vão conseguir alcançar a minha genialidade na computação. Então, esse é o maior erro das pessoas, se auto-julgar na incapacidade. É diferente de... O que hoje eu falo para os alunos, você tem que se julgar na prosperidade, de como você alcançar lá o final do efeito borboleta. Já se ver lá, só que para se ver lá, né, você tem que parar de se julgar incapaz, parar de se julgar burro, parar de se julgar menor do que os outros, porque hoje eu tenho certeza que todo mundo consegue, que todo mundo é inteligente, que todo mundo consegue alcançar a prosperidade, que todo mundo consegue bater hoje, né, as asas da borboleta e se transformar num gigante tsunami do outro lado. Basta você sair, né, parar de cometer o erro de eu não consigo, eu não sou capaz, nunca vou ser que nem aquela outra pessoa, se comparar com a outra pessoa, né? Então,
parar de se comparar com a outra pessoa, mas se comparar consigo mesmo de ontem, né? Então, como que eu evoluo? Como que eu me transformo num gigante? Como que eu transformo num tsunami? Eu começo a bater as asas da borboleta, me comparando com o eu de ontem, né? Eu até falo que não existem erros, existem aprendizados. Se toda criança que está começando a andar desistir na primeira vez que caiu, ninguém hoje andaria, ninguém hoje correria, porque ficou com medo da primeira vez que caiu, quando começou a andar pela primeira vez. Então, as pessoas dizem que são erros. Então, se você rotula como erro o teu primeiro tropeção, a tua primeira queda, você nunca vai caminhar, você nunca vai correr, como qualquer outra criança. Então, veja, as crianças não julgam, as crianças elas não ficam se prendendo ao, entre aspas, erro. Elas aprendem caindo. Então, a gente tem que se permitir, entre aspas, errar mais, porque quanto mais a gente aprende, melhor a gente se torna. Então, a gente tem que olhar pra gente ontem. Ontem eu nem caminhava. Ontem eu só estava deitado. Aí, antes de ontem eu estava deitado. Ontem eu comecei a engatinhar. Hoje eu tô andando. Sim. Amanhã eu tô correndo. E aí eu tô correndo muito mais rápido e muito mais rápido e muito mais rápido. Então, quando a gente olha, né, parar de olhar o erro como erro, mas deixar de olhar o erro como erro, mas ver como aprendizado, e parar de se comparar com os outros, aí sim você tá deixando de, entre aspas, errar, mas você tá batendo as asas hoje para se transformar num tsunami gigante e próspero ali no futuro. Pra galera que tá assistindo aí, qual a dica que você dá para a pessoa gerar o efeito borboleta na vida dela? Com certeza você tem algumas coisas que você fez, obviamente a vida de uma pessoa é diferente da sua, mas se você pudesse dar uma dica simples para uma que seja aplicada na vida de qualquer pessoa, qual dica que você daria aí para a pessoa gerar um processo de transformação na vida dela? Primeiro, a positividade. A positividade é pensar positivo desde que acorda. E às vezes é um pouco desafiador. Olha só, vocês percebem que eu não uso a palavra difícil, né? Então, veja, desafiador. Porque o difícil, você já dá um impacto muito mais forte. Então, a gente fala desafiador. Então, tomar cuidado com as palavras que a gente usa e usar palavras mais positivas. Tentar evitar o não, porque o não, ele te ancora para baixo. Então, tentar sempre mudar a tua fala de forma que você use a positividade. E a positividade começa logo que você acorda, no primeiro momento que você acorda. Sim. Então, quando você acordar, antes mesmo de sair da cama, sorria. Traga um sentimento bom, uma lembrança. É desafiador para você conseguir sorrir de manhã ou lembrar de alguma coisa muito boa para você sorrir? Eu, por exemplo, uso a técnica do lembrar só de lembrar da piada dos tomatinhos, eu já dou risada, né? Que é aquele dos tomatinhos que vai atravessar a rua, aí um vai avisar o outro, aí na hora de avisar, aí você já imagina os tomatinhos lá amassados, aí eu já sorrio assim, né? E aí começa a vir já lembranças boas do que você já fez e coisas boas que você quer conquistar e você já começa a rir. Ou senão você deixa já preparado ali o celular no YouTube com uma piada, alguma coisa engraçada. Sim. E aí você ouve, sabe, 30 segundos de uma piada e você já dá risada, né? Isso tudo faz você aumentar os hormônios da felicidade e do bom humor naturais no seu organismo. Então o cérebro dispara para criar essa felicidade já dentro de você. E aí o que eu falo é, traz o coração, né? Ainda deitado, traz a mão no coração. E tenha gratidão por tudo que você realmente é grato. Sim. Pode ser pessoas, pode ser coisas, seus animais de estimação, qualquer coisa, mas que verdadeiramente você é grato. E tenha gratidão. E expanda essa gratidão. Isso tudo faz você, né, trazer, né, sabe o efeito borboleta do dia. Você tá batendo as asas para trazer prosperidade para aquele dia, para trazer bons resultados para aquele dia. Você já tá, sabe, trazendo uma vibração de positividade, sabe, muito boa. Faz o seu dia a dia da manhã, vai pro banheiro, toma um banho, escova os dentes, sei lá, faz o seu dia a dia e olhar pro espelho e se olhar, né, e se permitir
Vê o quanto você é lindo, inteligente, capaz de falar isso. Eu falo para as pessoas, eu falo para os meus alunos, se olhe no espelho, se olhe, se contemple. Veja o quanto você é lindo, inteligente, capaz e diga isso para você. Eu olho no espelho e falo assim, Mari, você é linda, você é inteligente, você é capaz. Veja, 47 anos, ninguém te dá nem 27 anos. Você é super inteligente. Olha quantas coisas você já conquistou. E depois se autoafirmar e dizer pra você mesma, eu sou linda mesmo, sou inteligente, sou capaz, conquisto tudo na minha vida. E aí entrar num processo de, eu sou isso mesmo, alcanço meu sucesso. E lembrar das suas atividades do dia e já se imaginar prosperando e conquistando resultados muito bons em cada atividade do dia. E aí você vai chegar ao final do dia, você vai ver que esse bater das asas da manhã, do sorrir e agradecer, ali no final do dia, você vai contemplar um tsunami de realizações do dia, das conquistas do dia. Então, isso é bastante importante. E dormir com essa sensação de conquista, de realização, de prosperidade do dia. E aí você vai perceber que você vai conseguir aumentando isso, em vez de você de manhã pensar só no dia, pensa na semana. Né, todas as conquistas da semana, e daqui a pouco você está pensando no mês, e daqui a pouco você está pensando no ano, e aí daqui a pouco você está vendo você próspero e alcançando essa prosperidade daqui a alguns anos, mas com muita prosperidade. Sim. Mas não só a prosperidade financeira, mas a felicidade, a liberdade de se viver, que é o que hoje eu sou assim, eu vivo assim, feliz, livre. E isso expande. Quando você faz pequenos movimentos, um bater das asas da borboleta, ao final do dia, o seu dia foi um tsunami de prosperidade, de realizações, de felicidade e liberdade. Você se sente assim ao deitar na cama e dormir, na paz, com as conquistas dentro de você, de realizações. Show. Lu, e qual que é a reflexão / sentimento que você quer que as pessoas que estão assistindo esse conteúdo tenham nesse momento, né? Elas chegaram até esse final desse vídeo, aí o que você traz de reflexão para elas, assim, qual o sentimento que ela está sentindo, para ela se perceber depois desse conteúdo fazendo isso, o que você traz de mensagem final? Eu quero que vocês percebam que toda transformação, o efeito borboleta, ele está aí dentro de você. Se você acredita em você, se você se permite e você se sente merecedor de realmente alcançar a prosperidade, a felicidade, a liberdade, se permita, encontre dentro de você essa força, porque ela está dentro de você. E a gente vai ver que é muito simples de alcançar a prosperidade. Basta que cada um de nós aqui dentro da gente se perceba, se permita e se sinta merecedora de realmente alcançar toda essa prosperidade. E você que ficou até aqui, percebeu que dá pra gente transformar a nossa vida com o efeito borboleta. E eu te convido a indicar outras pessoas para assistirem, dá o seu like aí, porque você sabe que você também pode ajudar outras pessoas nessa jornada de transformação. Porque você sabe que aqui a transformação acontece, assim como o efeito borboleta.